Se você trouxe a sua Bíblia hoje, abra comigo no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos ler os versículos 17 e 18. Uma profecia foi dada por Joel. Ele disse: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. 2 Coríntios 6. O 6º capítulo de 2 Coríntios, versículos 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero usar como título, hoje pregando por alguns minutos, e nós iremos orar para que os crentes sejam batizados com o Espírito Santo imediatamente após a mensagem, hoje. Usando como título a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo e os carismáticos. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto nós ministramos, sabemos quanto nós precisamos de Ti. E eu creio que este povo sabe quanto eles precisam de Ti. Então, venha nos ajudar, para que possamos dizer exatamente o que o Senhor quer que seja dito, nem mais nem menos. E Deus nos ajude a glorificar o Teu nome. Não estamos interessados em nossa aparência, como nós soamos, o que as pessoas pensam de nós, isto não é importante. O que é importante é como que nós vamos projetar o Senhor, e como que nós o exaltamos, e como nós proclamamos o Teu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ajude-nos a fazer isto, e abençoe-os e unge-nos para recebermos. E eu peço em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo e os carismáticos. Nos últimos 20 anos, o mundo tem experimentado possivelmente o maior avivamento mundial que o mundo já conheceu. Um sacerdote anglicano, há um tempo atrás, ele criou uma missão, e se eu me lembro corretamente, demorou 7 anos para completar a missão, para descobrir, religiosamente falando, espiritualmente falando, o que estava acontecendo no mundo. E após 7 anos de investigação, para a sua surpresa, depois de ir país após país, desde a Cortina de Ferro até a América do Sul, América Central, Ásia, África, Europa, os Estados Unidos e onde for, que varrendo como um vento impetuoso sobre o mundo, estava a grande mensagem da salvação pelo sangue de Jesus e o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe aprovesse que falassem. Há uma taxa tão fenomenal que não tem como descrever, transcendendo todas as religiões, denominações, barreiras e linhas, parecendo como uma força poderosa, ignorando totalmente as mentiras religiosas, superstições religiosas, doutrinas, preconceitos, e batizando milhões de pessoas no Espírito Santo, de toda a linha de religião, protestantes e católicos também. Incrível, maravilhoso, mas estava acontecendo. E eu mesmo, nos últimos 20 anos, eu vi e testemunhei
um grande avivamento pentecostal. Quando eu uso o termo pentecostal, eu não estou promovendo igrejas em particular, eu estou falando de um estilo de vida. Entenda isto, e é claro que você entende, especialmente aqueles de vocês pela televisão. Eu vi o crescimento aparentemente imparável. Eu assisti homens construírem suas barragens e diques para tentar impedir estas águas, mas Ezequiel profetizou muito tempo atrás: as águas estão se levantando, águas para nadar, um rio que não pode ser atravessado, e vai transbordar todas as barragens e diques e oposições, e fluir em corações famintos em todo o mundo. Como aquele pastor presbiteriano que foi batizado no Espírito Santo. Era tão estranho para o seu povo que ele não ousou dizer nada para ninguém. Os meses passaram e ele estava em um grande dilema, porque ele sentia o mover do Espírito Santo na sua vida, enquanto ele estava pregando, e ele segurava-se no púlpito e pensava: Senhor, o que eles vão fazer se eu começar a orar em línguas e louvar o seu nome aqui? Este não é um púlpito, mas está sendo usado como tal. E Thomas, me ajude. Eu disse que não era um púlpito? Muito obrigado. Eles vão colocar isso na televisão, com certeza. E um domingo de manhã ele estava pregando, e Deus trabalhando de sua maneira maravilhosa. Deus não precisa ter uma reunião de comitê para fazer as coisas. Jesus nunca convocou uma reunião da mesa redonda com os discípulos e disse: o que nós vamos fazer? Ele sempre sabia o que ele iria fazer. E ele permitiu que uma pequena abelha, naquela linda igreja presbiteriana reservada, aquela abelha zumbiu por um tempo e finalmente se cansou e subiu para a plataforma onde estava o púlpito. E ela viu um lugar bom e pousou bem no pescoço daquele pastor presbiteriano, bem ali. Enquanto ele estendeu seus braços para trazer um ponto na mensagem, aquela toga apertou a abelha e ela picou o pregador. E quando ela picou aquele pastor, ele desceu e começou a orar em línguas conforme o Espírito Santo lhe aprovesse. 36 presbiterianos foram batizados no Espírito Santo naquela manhã. Eu creio que esse ministério, de alguma maneira pequena, foi uma ajuda e uma instrumentação em trazer este grande movimento carismático que tocou os corações e as vidas de milhões, na verdade. Quando o grande Espírito Santo começou a descer, estávamos em cerca de 600 estações de rádio em todo o mundo. E Deus colocou no meu coração começar a ensinar, não pregar, mas ensinar sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Semana após semana, mês após mês, até recebermos cartas dirigidas ao Senhor pentecostal. Mas Deus usou isto, e nós damos a Ele todo o louvor e a glória. Agora, as coisas que eu vou te dizer, eu creio que Deus me deu, e são meio controversas. Eu acho que quase tudo que eu prego hoje é um pouco controverso. Quase todos os homens solitários que você vê neste livro, que escreveram a palavra de Deus, foram mortos ou severamente perseguidos pelo que eles representaram. Isto é um fato. Então, há muito tempo eu abandonei a minha vida como dispensável. Eu devo fazer o que Ele me disse para fazer, independentemente do que vai acontecer. Eu espero? Não, na verdade eu não espero. Mas se eu estivesse aqui hoje para te dizer que todas as religiões
toda adoração de Deus, todos que falam de Deus, concluiria que todos estavam certos com Deus e iriam para o céu. Se eu dissesse algo assim, isso seria uma mentira. Eu sei que eu sou negativo, eu não quero soar, mas eu tenho que dizer a verdade. A maioria das igrejas no cristianismo hoje não estão mais pregando a Bíblia, não proclamam mais Jesus Cristo como Senhor, e a maioria delas nem acreditam que esta é a palavra de Deus. Os seminários bíblicos estão gerando milhares e milhares de pregadores que não conhecem nada sobre Deus. Um homem me disse outro dia, ele disse: irmão Swagger, quando eu estava no seminário, eu vi um pregador da Bíblia de pé com um charuto na sua mão diante da classe, amaldiçoando quase todas as outras palavras, ensinando a Bíblia para alunos que serão futuros ministros. Outro me disse outro dia, ele disse: irmão Swagger, quando eu terminar a minha tese no seminário para o meu doutorado, ou antes, ele disse, eu estava pastoreando uma igreja e eu não era salvo, eu não conhecia Jesus, eu não nasci de novo. Eu estava pastoreando uma igreja, mas eu não nasci de novo, nem era salvo. Isto não era um caso isolado, é a maioria, é triste dizer. E ele disse: eu fui a uma reunião católica carismática, nunca houve nada parecido na minha vida. E ele disse, eles estavam louvando a Deus e gritando e adorando ao Senhor. E ele disse: Jesus salvou a minha vida. E ele disse: mais tarde eu vagueei para uma reunião pentecostal carismática e ele me encheu com o Espírito Santo. E ele disse: revolucionou a minha vida. Eu não estou falando sobre algo que você... Olha, você, a igreja e a religião querem arrumar todas as coisas, querem colocá-las numa caixa e colocar todos os pontos e vírgulas e colocar do jeito que é, dizendo é assim que deve ser. E teólogos e seminaristas e professores e doutores de teologia são culpados de tudo isto, mas o Espírito Santo está soprando como um vento. E ele não pode ser arrumadinho nas estruturas religiosas. E ele disse: revolucionou a minha vida, totalmente. Ele disse: pela primeira vez eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta: você já teve uma experiência verdadeira com Jesus? Não desligue a televisão. Eu não quero dizer se você pertence a uma igreja, minha amiga. Alguns de vocês sentados e você está olhando dizendo: bem, Jimmy Swagger, você me deixa bravo. Isso é exatamente o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando te acordar. Eu quero que você comece a pensar. Eu quero que você saiba que viver para Deus é mais do que ir para a igreja no domingo de manhã, e uma festa de coquetel no sábado à noite, e uma festa de cerveja na quarta noite, e dançar e jogar com os meninos ou meninas todos os dias. Eu estou querendo que você saiba que é mais do que dizer eu sou religioso, mais do que dizer eu dou alguns dólares para a religião. É uma experiência pessoal com Jesus Cristo que vai transformar o seu coração, transformar a sua vida, vai transformar os seus amigos e transformar as suas conversas e transformar o seu passado, presente e futuro. Você sabe o que eles disseram a este homem? Eles disseram: não lhe daremos o seu doutorado, mesmo que ele tinha conquistado, a menos que você renuncie à Bíblia e esta chamada experiência pentecostal. Agora, isso é um seminário de cristãos. Se eu disser o nome, você vai reconhecer. Renuncie à Bíblia. Bem, você pode manter esse pedaço de papel. Eu recebi o que eu queria alguns meses atrás. Eu acho que esta mensagem que eu devo pregar causou mais controvérsia no cristianismo do que a maioria que eu já preguei, eu acho. E esta é a mensagem do batismo do Espírito Santo. Nós cremos e pregamos
que o batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação. Em outras palavras, você recebe depois de ser salvo. Nós também cremos que todos que recebem o Espírito Santo, eles falarão em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe apraz, e aí está o problema. É aí que o problema e a batalha é travada. Mas não é o meu problema, você vê? Não é o meu problema ganhar um concurso de popularidade e fazer as pessoas gostarem de mim. O meu problema é pregar a palavra. Esse é o meu problema. Você diz, mas eu não acredito, irmão Swagger. Bem, também não é o meu problema. A minha mãe costumava dizer, garoto, eu cozinhei e é bom, e se você não quer comer, cale a boca e saia da mesa. E eu vou te dizer, o Deus Todo-Poderoso está dizendo, eu preparei uma mesa, se você não quiser, cale a boca e saia da mesa. Aleluia! Glórias ao Cordeiro. Muito bem. Eu sei que você ataca forte quando você prega assim, eu sei. E eu sei que o método hoje é um Moisés moderno, eu disse um Moisés moderno, que se encontrou com os amalequitas, ele não teria feito o que ele fez. Olha, o Moisés moderno diria, vamos ter uma reunião e ver se podemos resolver essa situação. Jesus teria dito aos fariseus, senhores, eu não acho que estamos tão distantes como você pensa. E eu acho que se nós trabalharmos juntos, podemos suavizar nossas diferenças em um espírito ecumênico verdadeiro. Eu tenho uma novidade para você. Eu recebi um prêmio outro dia. Eu só recebi um prêmio na minha vida. Um. E eu recebi um prêmio. Era por fazer mais dano para destruir o espírito ecumênico do que qualquer outro homem vivo. Eles disseram, Jimmy Swagger, você está estragando tudo. Nós estamos tentando nos unir como um. Irmão, nós não somos todos um. Você ouviu o que eu estou dizendo? Nós não somos um. Eu não me importo que igreja você pertence. Se você ama Jesus e você é salvo pelo sangue do Cordeiro, você é meu irmão e é minha irmã no Senhor. Mas se você não ama Jesus e não aceita-o como Salvador e o Rei da Glória e o sumo sacerdote dos céus e o mediador entre Deus e o homem, eu te amo, mas você não é o meu irmão nem minha irmã. Isso é forte. Te preocupa, você não ama e você me fere. Eu sei. Por que eu vou comprometer este ministério à medida que eu me comprometo? Quando eu fiquei com o coração partido e preguei aos católicos e modernistas e tudo o que você pode pensar, e tentou revoltá-los e agitá-los e fazê-los entender que a religiosidade e a superstição e a falsa doutrina não vão te levar para o céu. Você tem que aceitar a Jesus. Eu não disse vir para a minha igreja, mas aceitar a Jesus como Senhor. Agora, alguém disse, bem, nós o aceitamos. Mas meu irmão, você não aceita através do batismo nas águas. Você não aceita através da ceia do Senhor. E você não aceita falando em línguas. Você não aceita através da confissão de um padre ou recebendo uma Eucaristia. Você não aceita sendo bom, mas você o aceita dizendo, nada nas minhas mãos eu trago, simplesmente à cruz eu me apego, proclamando totalmente como Salvador da minha alma. Agora, deixa eu continuar com a minha mensagem. Centenas de milhares de pessoas foram batizadas no Espírito Santo, de todos os tipos da vida, e talvez alguém pode dizer milhões, sem exagerar. E a pergunta tem que ser feita:
Se essas pessoas, sejam quem elas forem, e Deus seja louvado e agradecido por alguém que for cheio do Espírito Santo, e eu amo todas as pessoas de todas as igrejas, eu quero dizer de coração, e porque eu as amo, eu pregarei a verdade. Se elas permanecerem naquela igreja que já estiveram em toda a sua vida, talvez, ou se elas saírem dela, agora outra pergunta, olha que é quase tão difícil como você pode ter. Porque alguém diz: você está se intrometendo na minha religião de novo, irmão Swegert. Mas esse é o meu negócio, é isso que eu sou chamado para fazer. Esse é o meu chamado, eu sou chamado para me meter na sua religião. Eu fui chamado para te acordar. Eu fui chamado para tirar você daquele poço de letargia. Eu fui chamado para sacudi-lo do seu sono da morte. Eu sou chamado para chacoalhar você como um chocalho espiritual. Eu sou chamado até que você diga: eu te odeio, Jimmy Swaggart, com tudo que eu tenho em mim. Talvez então você comece a ler a sua Bíblia e você fará de Jesus o seu Salvador. Uma irmãzinha me escreveu outro dia, e ela escreveu uma carta, ela estava muito brava. Ela disse: quando eu ouvi você dizer o que você disse, ela disse, eu engasguei, queria dizer para o meu marido: desliga esse cara. E ele disse: não, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Ela estava fervendo. Ela disse que ela estava fervendo porque ela ficou lá, porque toda aquela casa de religião, toda esta grande mansão de religião, eu estava derrubando uma a uma. Porque quando você pode se intrometer com os filhos de alguém, eles vão ficar bravos. Você pode se meter com suas flores no seu jardim, eles vão ficar bravos. Mas quando você mexe com a religião, você está pronto para tirar a jaqueta, olha, deixar a santificação de lado e ir brigar. Mas eu quero te dizer, você sabe a razão porque o diabo odeia tanto este ministério? É porque se você ouvir o suficiente, Jesus vai te pegar. Se você ficar na margem deste rio tempo bastante, você vai entrar. E você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais vai se satisfazer com aquela coisa velha, aquele culto antigo, antiquado, escutar um pregador que não sabe o que está falando. Você nunca mais vai estar satisfeito com uma religião fraca, mas você vai estar faminto pelo príncipe da glória, que vai encher a sua vida e o seu coração e fazer Jesus real na sua alma. Ela disse: no domingo seguinte, eu fiquei olhando para aquele aparelho de TV antes de você entrar. Fiquei olhando para ele. Eu estava treinando não gostar de você. Ela disse para ele: ele vai fazer isso de novo? Ele vai fazer isso de novo? E eu fiz de novo. Mas na metade da mensagem, aquela velha canção antiga que alguns de vocês, antigos pentecostais, costumavam cantar. Eu fui lá para lutar, mas aqui naquela noite algo me pegou. E algo pegou ela. Algo tomou conta dela. Algo se apoderou dela. E ela começou a chorar e não podia parar. Começou a chorar e não podia mais parar de chorar. Pela primeira vez na minha vida, eu olhei para o céu e disse: obrigada, Jesus, glória a Deus. E eu não estava orando para uma estátua, não estava confessando para um padre, eu estava falando diretamente com Ele, diretamente com Jesus Cristo. Ele salvou a minha alma. E este não é o verdadeiro espírito ecumênico, é? Muito bem.
Se eu conheço algo como evangelista e Deus me chamou, olha, eu acordei muitas noites, eu deitei com o rosto no chão, chorei, clamei, eu orei e disse: Deus, me dê o que você quer que eu dê para essas pessoas. E quando Ele derrama no meu coração, eu não consigo me afastar, eu não consigo tirar de mim. E eu não falo para você. Eu não falo a você pela televisão. Eu não me importo se o mundo inteiro queira me matar. Mas você sabe com quem que eu tenho problema? Eu não tenho problema com as pessoas que vão para o bar. Eu nunca recebi uma carta de nenhum deles. Sabe aqueles bêbados que vão para os bares e ficam lá bebendo cerveja? E eles me escrevem às vezes e dizem: suegra, você tocou minha vida de novo hoje. Mas continue pregando porque você está falando a verdade. Eu não tenho nenhum problema com eles, com essas pessoas. Eu não tenho nenhum problema com aquelas pessoas que vão dançar nos bailes sertanejos, porque eles sabem onde eles estão. E eles sabem que eu estou falando a verdade. Sabe com quem que eu tenho problema? É aquele grupo podre, sujo e hipócrita que se esconde sobre um manto de religião, que não é salvo, e eles sabem que eles não são salvos, mas estão se enganando e sendo enganados, enganando a outros, e eles não querem que a sua casa religiosa seja bagunçada. São eles que me dão problemas. São eles que ficam bravos comigo. E o que eu faço? Eu tenho que te dizer a verdade. Eu não tenho nenhuma escolha. Agora, o que você deve fazer? Você recebeu o Espírito Santo? Se você é católico, ou batista, ou metodista, presbiteriano, episcopal, nazareno, santidade, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Pentecostal da Santidade, Quadrangular, seja o que for, o que você deve fazer? Será que você tem que ficar naquela igreja? E é isso que a maioria de vocês foram ensinados toda a sua vida. Agora, esta é a introdução da minha mensagem. E agora eu vou começar a pregar. Em primeiro lugar, não vou dizer qual igreja você deve ir. Este não é o meu papel. Eu não posso te dizer que você tem que sair desta igreja e ir para outra igreja. Eu não quero esse emprego, meu amigo. Esse é um negócio de Deus, não é meu. Eu realmente não me importo onde você vai para a igreja, desde que você vá. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Porque aonde você vai para a igreja é muito importante. Fora disso, a casa onde você vai para a igreja é a coisa mais importante na sua vida. Se você está indo para um restaurante, você pode ter aqueles lugares bonitos e o chão acarpetado, as mesas espalhadas e aqueles pratos bonitos, e os garçons são tão corretos e bons, nada de errado com isso. Mas se a comida estiver envenenada, e você sai de lá e você tem que ir então para o médico. Agora pare para pensar por um momento. Olha, você não precisa pensar muito, né? Para entender, mas irmão Suegra, eu tenho que voltar, porque os garçons são bons, a mesa é bonita, e aqueles pratos, aquele carpete suave, e até um lustre bonito. Esse é o doido. E está te matando também. Estão te envenenando. É a mesma analogia. Igrejas após igrejas estão envenenando as pessoas. Eu não estou te dizendo para onde ir. É melhor você buscar a Deus. Em primeiro lugar, uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo, olha, estou tomando muito cuidado porque eu não quero pregar o que eu quero pregar, porque alguns de vocês vão querer sua oferta de volta. Você não precisa, você não deve continuar a se associar e se amalgamar com uma doutrina falsa.
Muito bem, essa é uma afirmação muito ousada, mas não fala muita coisa. E qualquer evangelista sensato simplesmente deixa isso para lá. Se afasta e diz: amigo, eu preguei uma pregação boa sobre a graça, mas isso é a base 1. A segunda base, a terceira base, e marcar o ponto. Se vai atrapalhar o diabo, vamos marcar o ponto. Hoje. Se você está em uma igreja que prega e pratica e ensina o batismo infantil, isto é uma das doutrinas mais demoníacas, malignas, infernais que nasceram do inferno. Do que você está falando de suegra? Muitos sabem do que eu estou falando. Eu estou falando de bebezinhos que são trazidos para a igreja e eles são batizados na Eucaristia. Aquela criança cresce pensando que aquele batismo na água que ela experimentou como uma criança, com o padre, o pregador, seja quem for que colocou aquela água na cabeça, aspergiu, constitui a sua salvação. E milhões estão indo para o inferno pensando que são salvos. Saia dessa igreja. Você não tem que estar nessa igreja, é errado estar nessa igreja, porque você está provando isso. Aqueles que vão para igrejas que ensinam o hipercalvinismo, a predestinação, eleição, que dizem que Deus em algum lugar no passado elegeu alguns para ir para o céu, e alguns para ir para o inferno, alguns para ir para o inferno, e alguns para ir para o céu. Isto é outra doutrina diabólica e maligna. Isto nega tudo que está na Bíblia, mas é ensinado por trás de muitos púlpitos, que você é eleito, ions das eras do passado, anos atrás, milênios atrás, e nada que você pode fazer pode detê-lo, ou nada que você pode fazer pode começá-lo. É ensinado em muitas igrejas, é uma doutrina falsa, porque a Bíblia diz: todo aquele que deseja, venha e beba da água da vida livremente. Saia dessa igreja. Você não deve se associar com eles. Milhões de vocês que estão me assistindo agora, você está em uma igreja que ensina o modernismo. O seu pastor não acredita na Bíblia, ele não acredita na palavra de Deus, ele não acredita que Jesus nasceu da Virgem Maria, ele não acredita que ele é o próprio Filho de Deus, ele não acredita que o seu sangue é o que pagou os nossos pecados, ele não acredita que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e está pregando um evangelho modernista. O evangelho social. Saia desta igreja. Você não deve suportá-la. Você não deve estar nela. Milhares, milhões de vocês estão em igrejas e a sede da sua igreja está despejando milhões de dólares com causas que são tão ímpias quanto qualquer coisa que pode ser. Esse antigo Conselho Nacional de Igrejas, Conselheiro Mundial das Igrejas, que não sabe nada sobre Jesus Cristo e o seu poder de salvar, saia dessa igreja. Ah, Deus, eu não quero pregar isto. Mas você vai, você se ajoelha diante do Padre e você confessa a Ele o pecado para Ele te perdoar. Nenhum homem mortal pode perdoar o pecado de nenhum homem. Nenhum homem mortal pode, nenhum homem mortal pode. Só há um, e é aquele que sofreu e derramou seu sangue, foi torturado e morreu, tomou sobre si os pecados do mundo, derramou o seu sangue da sua vida. Neste nome, somente neste nome, você pode ser salvo. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Será que eu sou um diabo porque eu prego isso? Será que eu sou o seu inimigo porque eu falo a verdade a você? E eu salvei esta última para o fim. E eu não quero pregar isto. Alguns de vocês que estão aplaudindo, a sua mão vai congelar no meio das palmas. Deixe-me dizer isto: nos Estados Unidos da América, milhões e milhões de pessoas hoje, agora escute atentamente o que eu vou lhe dizer. Eles não vivem para Deus, não estão tentando viver para Deus, não fazem esforço de viver para Deus.
são patéticos, ponto final. Eles estão confiando em uma doutrina falsa, que eu vou dizer em um momento para eles entenderem. Eles não fingem. Se você estiver ao redor dele, você vai dizer, eu sei, mas eles vão te dizer que são salvos. Eles vão te dizer que eles vão para o céu. Eles não estão vivendo para o Senhor, eles não fazem pretexto de viver para Deus, e a maioria deles não estava em uma igreja em anos. E é a doutrina da segurança eterna e incondicional. Não é de Deus. Não é de Deus. Eu tenho alguns queridos amigos que o pregam, homens bons que estão pregando uma doutrina ruim, mas não é de Deus. Você diz, Jimmy Swaggart, você está pregando algum tipo de retrocesso? Não. Eu prego isto e eu creio que eu estou certo de acordo com a palavra de Deus. Não me importa quão fraco você é, não me importa se você tropeça, não me importa se você cai de cara no chão, não me importa quão fraco cristão você é, não me importa se o pastor pode pensar, Senhor, este homem, eu não sei o que vamos fazer com ele, mas se você continuar a olhar em direção a Deus e segurar a mão dele e dizer, Deus, eu quero fazer isto, eu quero vencer, Deus vai te arrastar. Não me importa o que Ele tem que fazer para você ir para o céu. Glória a Deus, aleluia. Ele vai salvar a sua alma. Por favor, perdoe a minha exuberância e alegria. Glória a Deus, eu estou persuadido que Deus vai ter que arrastar alguns santos através do limiar. Eu estou persuadido que Ele vai ter que carregar alguns de vocês para o outro lado, mas se você der para Ele uma chance, Ele vai fazê-lo. Ele vai fazê-lo. Ele vai fazê-lo. Agora fique com raiva de mim. Pode ficar com raiva de mim. Pode ficar. Pode virar os seus olhos para mim. E eu vou te amar de qualquer maneira. Eu vou te amar e te amar e te amar e te amar. Eu te amo. Muito bem agora. Você ainda está comigo ou já foi embora? Eu sei que estamos ficando fracos agora. Esse é o primeiro ponto. Temos só mais alguns. Fique firme. Vamos comer batata frita e bacon em um momento. Número 2. Muitos cristãos precisam se livrar do seu orgulho. E uma das razões, sabe, porque eles ficam naquela geladeira velha, sabe, com aqueles mausoléus de doutrinas falsas, é por causa do orgulho. Agora, o que você quer dizer orgulho, Jimmy Swaggart? Eu quero fazer uma pergunta. O que o mundo pensa sobre você? Não. Você está muito preocupado com o que o mundo pensa sobre você, não é? Você quer ser enxergado e pensado como alguém que tem tudo, não é? Você quer ser enxergado e convidado a todas as festas, mas você se desculpa dizendo, eu não posso ir lá. Seu frangote, você não testemunhou para ninguém sobre Jesus. Vá. Eu vou te falar isso, quando você realmente vai buscar a Deus, eu não estou falando de fanatismo, não estou falando de estupidez, não estou falando de loucura, eu estou falando de viver para Jesus. Você não tem que sair gritando, sabe, olha, isso vai acontecer, vai sair dos poros do seu corpo, eles vão saber, e eu tenho que ser sincero com você, quando você diz sim ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o mundo vai te tratar como uma batata quente, eles vão pensar que você perdeu a sua cabeça e está ficando louco. É difícil aceitar isto, não é? E é por isso que um grande número de vocês não querem entrar na presença de Deus. O que eles vão pensar de você? Eles vão dizer, ele está com aquele negócio de línguas. Você ouviu da Suzy, ela está ficando louca. O seu elevador não sobe até o último andar. Eu escutei que ela está lá agora. E eles estão na frente daquela igreja, sabe, domingo de manhã, entre a escola dominical e o culto de adoração, com cigarro na mão, falando, eu escutei sobre ela.
mas ele está lá, naquela igreja, enquanto eles estão gritando. Em segundo lugar, o que a sua família vai pensar? Mamãe, papai, irmão, irmã, tia Gil, o tio Teodoro, que tem você no testamento. O que eles vão pensar? Meu Senhor, se eu for tão ruim, não sei o que fazer, mas se eu entendi tudo isso, o que vai acontecer comigo? Não. É verdade. No momento que você disser e anunciar, acabei de ser salvo e batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, eu estou feliz, não sei o que fazer, eles vão dizer, meu Senhor, não se aproxime de mim, sai daqui. Eles vão dizer que você está louco, você perdeu sua mente, você perdeu seus sentidos, você está comendo pão meio assado. Mas se você permanecer fiel e verdadeiro, você ganhará a todos, um por um. Por último, não é a mensagem, mas é o ponto. O que você pensa sobre você? Quando você entra naquela velha geladeira no domingo de manhã, e o pregador vem, e ele diz, caro amado, e você cotovelou seu marido porque ele está dormindo. Ele diz, os meus comentários hoje virão da última edição do Reader's Digest. E você está lá sentado, o que você pensa sobre você? Você sabe por que você está lá, é por causa do seu grande orgulho. Ah, irmão Swaggers, a minha avó veio aqui, a minha bisavó veio aqui, a minha tataravó veio aqui, eu sei que elas foram. E olha, elas estavam tão mortas como estavam naquela época, então saia daí. Eu estou certo? Ponto número 3. Uma vez que você recebe o Espírito Santo, você precisa de comunhão com os santos. Você tem que ter esta comunhão. Se você não tiver, você vai secar espiritualmente e morrer. A comunhão é extremamente importante. E é por isso que a Bíblia diz, como no mundo a luz pode ter comunhão com as trevas, como que os demônios e a justiça podem ter comunhão ao mesmo tempo. Não existe. Você precisa de comunhão com pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que estão apaixonadas por Deus. E você diz, eu estou chegando lá. Nós temos nossas reuniões uma vez por mês. Eu sei. Eu já vi pessoas sobreviverem comendo do lixo. Isto acontece. Mas você vai morrer de fome. Por que fazer isto quando há uma mesa preparada, cheia de coisas boas do céu? E por último, você pode respirar um suspiro de alívio agora. Esse livro ainda diz, e eu li para você, saí dentre eles. Quem são eles? É um inglês ruim, mas você vai entender. Quem são eles que estão sendo falados? Eu vou ter que deixar isso entre você e Deus. Eu não posso responder isso por você. Eu não estou promovendo uma certa igreja. Não estou dizendo sai dessa igreja e vem para a minha. Não tem nada a ver. Temos vários problemas agora sem você. Glória. Aleluia. Eu não estou tentando dizer para você fazer qualquer coisa. Estou dizendo que é melhor você colocar o seu orgulho para trás de você e dar uma olhada para as coisas e fazer o que Deus quer que você faça. Ele disse, purifiquem-se de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade
para o Senhor. Eu vou fechar com isso. Tinha um querido irmão que ele veio para mim, o Senhor o batizou no Espírito Santo. Se eu falasse o nome dele, eu não vou falar, mas se eu falasse o nome dele, todos vocês o conheceriam, do mundo dos esportes. E ele disse: irmão Swegert, eu era um membro muito bom de uma igreja tal e tal. Ele foi para aquela igreja a vida toda e ensinava a escola dominical. Ele disse: eu podia xingar qualquer homem que andasse. Ele disse: sabe, isso corria na minha família. Ele disse: você sabe, né? Você entende, é um velho grupo do mundo. E ele disse: eu podia mascar o meu tabaco, eu podia ficar naquele campo de futebol, naquele time de beisebol, e eu era um dos meninos. Eu podia beber, sabe, tudo que eu queria, podia contar piadas sujas, pior do que a outra, mas eu era um membro de uma boa igreja. Louvava, dava tapinha nas costas, e não era um caso isolado, este é o normal na maioria das igrejas. Você se opõe à igreja 1 milhão de vezes não. Eu me oponho a algumas igrejas, mas não à igreja, não. Estamos tentando edificar a igreja. E ele disse: sabe, estranhamente, o Senhor, algumas semanas atrás, salvou a minha alma, porque eu nem salvo era. E batizou-me com o Espírito Santo. Eu tinha um lenço aqui no meu terno, um tempo atrás, e eu acho que eu consegui uma fronha. Esse negócio é tão grande. E ele disse: eu recebi o Espírito Santo. E ele disse: a minha Bíblia, eu nunca li a Bíblia na minha vida, mas ele disse: eu não podia ler o bastante. Ele disse: eu estou dizendo a todos que eu posso dizer sobre Jesus. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. A minha esposa e eu, minha família, nós temos uma nova casa. E a minha vida inteira foi transformada. E sabe, o pastor me chamou outro dia e disse que é melhor eu ir para outra igreja. Agora pense no que eu estou lhe dizendo. Enquanto eu estava enchendo o ar de profanidade e brindando com cerveja na minha mão, com os melhores deles, e bebendo com eles e falando mal da minha esposa e família, eu era um membro de boa reputação. E agora que eu fui salvo e cheio do Espírito Santo, eles disseram: é melhor você procurar um outro lugar. Bem, eu vou te dizer as palavras desse pastor: é melhor você sair mesmo. Encontre um outro lugar, não me importa o nome da porta, não me importa qual é. Se eles amam a Jesus, estão ganhando almas, estão cheios do Espírito Santo, entre, apoie o pastor, ame a Jesus, ame a Deus, abaixe sua cabeça. Oh Deus, por favor, eu lhe agradeço. Eu fiz o meu melhor, Senhor, para pregar a verdade. A última coisa que eu quero fazer é ferir alguém, mas eu devo dizer-lhes a verdade. Eu não tenho escolha. E eu estou lhe pedindo, além do preconceito do homem, da oposição, a opressão satânica, que o Espírito Santo possa fluir com o rio de Deus. E eu lhe peço que possa fluir hoje, aqui em Mobile, Alabama. Com suas cabeças baixas e olhos fechados, eu quero que cada pessoa neste lugar escute atentamente 1 minuto. Cada um de vocês que são salvos, você sabe que você é salvo, você não tem dúvida sobre isso? Mas você ainda não foi batizado no Espírito Santo. E você quer ser batizado com o Espírito, não importa a igreja que você vai, católico, protestante, judeu, não me importa.
Irmão Swegert, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Levante a sua mão, deixa Deus ver. Eu tenho visto as mãos em todos os lugares, lá em cima, no mezanino. Agora todos aqui no prédio, vamos ficar de pé, todos vamos ficar de pé. Eu quero que cada um de vocês que levantaram a sua mão, eu quero que você venha e eu quero que você se levante aqui. Eu vou te dar a minha palavra, Jim Swagger, eu não vou te envergonhar de maneira alguma. Não vamos bater nas suas costas, gritar na sua orelha. Estamos aqui para te apontar. Para aquele que João Batista disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero que você venha lá de cima, dos lados. Eu quero que você fique de pé aqui. Irmão Swagger, eu tenho fome do batismo do Espírito Santo. Cantem, por favor. That flows from God above. There is a fountain that's filled with His great love. Come on to these waters. Come on to these waters. There is a valley. Shakule baba tandala baba se. Olhe para o irmão Swegert por um momento, por favor. Há uma presença tremenda do Espírito de adoração e louvor que está aqui. E eu não faria nada para impedir isto. E por mais de 12 anos, nós tivemos estas reuniões e vimos milhares e milhares de pessoas batizadas. Mas você precisa das instruções que eu vou lhe dar. E eu vou demorar 1 minuto para te dar, porque é o que Deus me disse para fazer. Número 1. Eu já mencionei na mensagem, nós cremos sem exceção, todo crente falará em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe apraz, quando ele é batizado com o Espírito Santo. As línguas é uma língua, não é uma palavra inventada, mas é uma língua conhecida em algum lugar no mundo.
Nós cremos que não há exceção. Atos 2, 4 a 7. Todos foram cheios e oraram em línguas conforme o Espírito Santo lhe aprovesse que falasse. Em segundo lugar, você chegou até aqui para receber o dom do Espírito Santo. Você não veio para clamar e pedir. Você veio aqui para receber. Irmão Swagger, você não crê em orar e interceder? Eu creio, eu intercedo todo dia. Esperar no Senhor. Mas a Escritura diz que eles tinham que ir para Jerusalém e aguardar, esperar, sabe? Sim, eles foram. Mas em primeiro lugar, isto não é Jerusalém. Em segundo lugar, a razão porque eles tinham que esperar era a dispensação. Em terceiro lugar, eles não estavam esperando para serem cheios, eles estavam esperando para ele vir. E ele não havia vindo ainda. E ele não estava vindo. Ele não estava vindo até o dia de Pentecostes, porque era o dia das festas, depois da Páscoa. Deus planejou desta maneira. No momento que ele veio, no dia de Pentecostes, todos foram cheios. Olha, no momento, eles foram cheios. Agora entenda o que eu estou falando. E todas as outras vezes que você lê sobre os crentes sendo batizados com o Espírito Santo, foi instantâneo. Em Atos 8, instantaneamente. Não Paulo, mas Pedro e João impuseram as mãos daquelas pessoas em Samaria e foram cheios. Atos 9. Instantaneamente Paulo foi batizado com o Espírito Santo. Atos 10 foi tão rápido que Pedro nem chegou a falar no seu sermão. Ele disse uma palavra e o Espírito Santo caiu naquele monte de italianos e todos foram batizados. Atos 19. Paulo perguntou para os discípulos de João: recebestes o Espírito Santo? Eles disseram: não sabemos do que você está falando. Ele explicou para eles, impôs as mãos sobre eles e instantaneamente eles foram cheios. Então sempre foi feito subitamente. E você pode receber subitamente. Olha, em 10 segundos depois de orarmos, você vai orar em línguas. Agora, ponto número 3. Só existem duas coisas que podem te impedir de receber. Se você for sincero, se você na verdade for honesto e completamente sincero diante do Senhor, você chegou aqui só para vir, ou sabe, você vai voltar talvez da mesma maneira, mas eu já vi Deus fazer grandes coisas. Mas se você for sincero, só tem duas coisas que podem impedir. A primeira é a incredulidade. Você pode sentar aí e ficar preso e falar: eu não creio, e Deus vai se afastar de você. Mas eu vou deixar isso de lado, porque eu creio que você é crente, senão você não estaria aqui na frente. Existem muitas coisas que você não entende, mas há uma diferença em falta de entendimento e incredulidade. Você é um crente, você é um crente, então vamos deixar isso para lá. E isto é a coisa que eu quero falar para você agora, escute. Aquilo que impede as pessoas de receberem o Espírito Santo, e nós pentecostais fomos culpados, somos aqueles que causamos o problema. É o seguinte: é uma falta de se render. Agora o que você quer dizer com isto, Jimmy Swaggers? Eu vou explicar para você. Em um momento, quando orarmos, e eu vou pedir para o Senhor te encher. Ele pode fazer de várias maneiras. Ele não precisa fazer assim, mas é uma das maneiras que ele faz. Depois de orarmos, eu vou pedir para esses trabalhadores impor as mãos em vocês. Quando impor a mão sobre eles, deixe o Espírito Santo falar através de você. E impõe a mão sobre eles, ore em línguas, cada um de vocês. Quando eles impuserem as mãos em vocês, dentro de você, Jesus usou o termo dentro da sua barriga, do seu interior. Dentro de você fluirão rios de águas vivas. Ele quer te encher. Ele não está sentado assim, colocando uma cenoura que você não pode alcançar. Ele quer que você seja batizado agora. E dentro de você, você vai sentir e ouvir, ou seja o que for que você quer dizer. Agora escute, não perca palavras que não são inglês, ou nenhuma outra língua que você aprendeu quando você foi na escola. Você vai sentir, você vai ouvir. Você vai sentir dentro de você. Este é o Espírito Santo te dando a palavra. Entenda isto. É o Espírito Santo te dando. Ele não vai fazer mais nada. Ele não vai controlar sua língua. Ele não vai forçar você a falar em línguas. Ele não vai te coagir a falar em línguas. Ele simplesmente vai te dar o desejo e você tem que falar.
Mas irmão Swagger, então vai ser eu? Você é aquele que estamos tentando batizar. Aleluia. Ah, mas eu estou buscando por anos. Bom, pare de buscar e encontre. Você, no momento, quando você ouvir, seja o que for, palavras, frases, sílabas, é o Espírito Santo te dando a liberdade, comece a falar. Comece a falar. Comece a falar. Mas como que vai soar? Eu não sei. Eu estava sentado num restaurante na Califórnia e um homem muito rico, que tem sido muito bom para esse ministério, foi salvo debaixo desse ministério, ele e a esposa dele sentaram e ele falou, irmão Swaggers, e ele estava levando a gente para jantar, um restaurante muito caro. Ele falou assim, eu não entendo algumas coisas, o restaurante estava lotado, e ele disse, olha, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas eu não entendo. Ele disse, eu ouvi um irmão orar em línguas, uma língua muito estranha, e soava como um grunhido. E ele disse, é isto as línguas? Eu não sabia o que dizer, eu não havia ouvido o homem. Mas Deus às vezes pega o tempo perfeito. De repente, olha, uma mocinha que estava sentada do lado da outra mesa, eu acho que ela tinha 80 anos. Ela interrompeu e falou, irmão Swaggers, eu não sabia quem ela era. Ela disse, posso dizer algo? E ela era muito bonitinha. Ela tinha um vestido branco, devia ter uns 50 quilos, mas ela pesava 1 milhão de quilos para Jesus. Ela disse, eu fui uma missionária por 30 anos na China, antes de ser comunista. E ela disse, eu estava ouvindo este irmão nesta tarde no Coliseu. Este homem está falando, quando ele passou e começou a orar em línguas, e eu escutei ele falar, aquele grunhido que ele estava falando, era uma língua que eu escutei na China muitas vezes, e eu sabia exatamente o que ele estava falando quando ele disse. Glória a Deus. E eu sentei e chorei, louvei a Deus. Algumas semanas mais tarde, Deus batizou meu irmão no Espírito Santo. Ele podia ser cheio se ele não tivesse tanto orgulho. Mas, olha, vai estar em você. Comece a falar, comece a falar. Agora deixa eu falar mais uma coisa. Talvez você ore em línguas hoje em 1 minuto, ou talvez só um pouquinho hoje, mas você foi batizado. Muitos de vocês já me ouviram orar em línguas, esses homens e outras pessoas, e você desfruta aquele fluir. Talvez você não fale assim, talvez sim, talvez não, mas você vai desenvolver a sua língua. E quando você começar a orar em língua, seja um pouquinho ou muito, e você sair daqui, não deixe o diabo dizer que você não recebeu, não deixe ninguém dizer que você não recebeu. Você diga, eu recebi, e quando você começar a orar amanhã, começar a fluir de novo, comece a falar. Comece a falar. Muito bem. Agora é seu. Foi pago pelo sangue do Calvário. E o Espírito Santo veio pelo Calvário. Glória a Deus. Glórias ao Cordeiro. Glória a Deus e ao Cordeiro para sempre. É seu nesta tarde. Você nunca vai ser o mesmo. Levante as suas mãos, por favor. Pai Celestial, os seus filhos, oh, esta igreja gloriosa, lavada no sangue do Cordeiro, sem mancha ou sem mácula. E eu oro que cada um deles que estão de pé aqui hoje, e centenas e milhares que buscam sede e justiça, sejam saciados. Eu lhe peço que o Espírito Santo possa cair neste Coliseu, agora em Mobile, Alabama, como caiu em Cesareia, na casa de Cornélio que Pedro estava pregando. No poderoso nome de Jesus, sedes batizados com o Espírito Santo e orem em línguas conforme o Espírito Santo lhe apraz. Impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Aí está, comece a orar em línguas. Senhor, eu lhe peço agora, em todo este lugar, comece a batizar todo homem, mulher, menino e menina. Deixa ele fluir através de você, deixa ele fluir através de você em todo esse lugar, deixa ele fluir em você.